Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Direito Penal. Direito Penal 4, Direito Penal... Nossa, é o 3, né? Não, Direito Penal 3. Estava olhando aqui no nosso plano, a gente tem essa aula para a gente estudar matéria nova, né? Semana que vem a gente vai ter um feriado, depois do dia 18 e dia 25, mais 2 aulas. Aí, no dia 25 eu vou dar a revisão para vocês, tá? Daí a gente faz ela ao vivo, para vocês tirarem as dúvidas pertinentes. No dia 2/7, avaliação. Acho que não houve alteração nessa data, né? Se seguir o calendário inicial, é dia 2/7. 9/7, vista de prova, 16/7, exame final. Então, a gente tem essa aula e mais uma de matéria nova. No dia 25/6, fica combinada a revisão. Daí eu dou a revisão ao vivo. Combinado? Beleza. Nessa primeira parte, nesse primeiro bloco, vou falar para vocês dos crimes de trânsito, da lei dos crimes de trânsito. Eu postei para vocês há 2 semanas, né, algumas aulas sobre o assunto, mas falei que eu retornaria para falar sobre o assunto, né? Eu não tinha postado aula da minha autoria mesmo, né? Então, eu já mandei o material para vocês e vamos falar aí dos crimes de trânsito, então. Bom, os crimes de trânsito estão lá definidos no Código de Trânsito Brasileiro a partir do artigo 291 ao 312, né? O Código de Trânsito Brasileiro é a Lei 9.503 de 1997. Vamos lá. Os crimes mais importantes aí que a gente precisa ter conhecimento. O crime do artigo 304 diz o seguinte: deixar o condutor do veículo na ocasião do acidente de prestar imediato socorro à vítima ou, não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros, ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Então, vamos lá, alguns apontamentos sobre este delito. Primeiro, é um delito subsidiário, por quê? Porque ali ele fala detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Porque se for constituir um crime mais grave, então vai ser punido por esse crime mais grave, não por esse aqui. Por isso a gente chama ele de crime subsidiário. Além disso, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. Então a gente visualiza que vai para o juizado especial criminal, bem como que cabe suspensão condicional do processo, certo? Pena mínima é de 6 meses, então cabe suspensão condicional do processo, e a pena máxima é de 1 ano, então perfeitamente cabível no juizado especial criminal. Esse tipo penal, ele incrimina aquele condutor que não deu causa ao acidente, entendeu? Ele incrimina aquele condutor que deixa de socorrer, né? Omite socorro, só que independente de ter dado causa ao sinistro. Por quê? Porque aquele que causou o sinistro aquele que causou o acidente e deu causa à lesão corporal ou ao homicídio no trânsito, ele vai responder pela lesão e pelo homicídio, mas a omissão de socorro, certo? Que está lá previsto no tipo. Não me recordo agora se é uma causa de aumento ou uma qualificadora. Eu acho que é uma causa de aumento de pena, a gente vai ver daqui um pouco. Então, esse aqui é aquele que não deu causa ao acidente, mas que tampouco socorreu, certo? Então, é o que eu coloquei ali no material de vocês. Esse tipo penal incrimina aquele que, na ocasião do acidente, não presta socorro imediato à vítima ou deixa de solicitar a autoridade pública competente para fazê-lo. Então, imagine que ele não poderia socorrer a vítima imediatamente, mas ele, além de não socorrer, né, por justa causa, ele deixou de comunicar à autoridade competente. Então, essa é a omissão dele. Nesse caso, a obrigação é do condutor do veículo no evento
nesse caso, a obrigação é do condutor de veículo no evento, independente de ter dado causa ao sinistro, pois caso tenha motivado o acidente, será responsabilidade na forma dos crimes previstos no 302 e 303. Por quê? Foi o que eu disse para vocês, que o 302 e 303 pune a lesão corporal e o homicídio, né, no trânsito. Então, se a omissão foi de quem deu causa ao acidente, nós não estaremos falando do 304, mas sim do 302 e 303 com essa questão da omissão. Beleza? A gente viu também a questão da competência. O sujeito ativo é o condutor do veículo envolvido no acidente, mas que não deu causa. O sujeito passivo também é a vítima, né? Elemento subjetivo, dolo. A gente leu o artigo, a gente viu que não é punível a modalidade culposa. O objeto material é a pessoa, né? Deixar o condutor do veículo de prestar. O que foi deixado aqui? Quem foi deixado? A vítima, né? O agente deixou de socorrer a vítima. Então, o objeto material aqui é a pessoa ferida e não socorrida. O objeto jurídico é a vida e a integridade física humana, beleza? Trata-se de crime próprio, formal e de forma livre. Por que formal? Porque independe aqui se houve um resultado naturalístico, entendeu? O simples fato dele deixar de solicitar a autoridade ou deixar de prestar o socorro caracteriza o crime. Não fala em resultado naturalístico. Inclusive, ele é formal de mera conduta, né? Que tem doutrinadores que dividem apenas em formal e material. E dentro do formal, eles colocam um crime de mera conduta. E tem doutrinadores que dividem. É material formal de mera conduta, que é de mera conduta. Por quê? Porque o tipo penal, ele nem prevê um resultado naturalístico, né? O parágrafo único, gente, diz assim: incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que sua omissão seja suprida por terceiros, ou que trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Veja bem. Quanto essa daqui trate de vítima com morte instantânea. Isso daqui é bem debatido. Por quê? Porque, em tese, seria um crime impossível, entendeu? É uma redação incompreensível. Por quê? Como que eu vou socorrer alguém que já está morto? Como que eu vou socorrer o cadáver? Né? Então, lá, por exemplo, lá na omissão de socorro do Código Penal, não dá para você socorrer uma vítima morta. Mas aqui dá. Aqui eles punem, entendeu? Aquele que não socorre uma vítima que já morreu. Então, assim, a finalidade desse artigo, ela é muito controversa, os doutrinadores aí, o LFG coloca que a redação é incompreensível, NUT, não se socorre cadáver, DOT, crime impossível, Fragoso, a norma não se sustenta, enfim, a finalidade da lei é que não cabe ao autor do crime dizer se a vítima está ou não morta, isso que é colocado aí. Mas é bem polêmico essa questão, porque se a vítima está morta, não há de socorrer, mas só que o legislador no Código de Trânsito Brasileiro optou por punir, mesmo que aquele que omite socorro à vítima com morte instantânea. Quanto à sua classificação, eu já falei, trata-se de crime subsidiário, já falei. Ocorrendo a absolvição do agente por conta desses crimes, persistirá a sanção 304, se constante na denúncia e restando provada a sua ocorrência nos autos. O que eu estou dizendo aqui neste parágrafo? Imagine que o condutor do veículo causou o acidente, foi denunciado por ter causado o acidente. Então, na verdade, ele foi denunciado pela lesão corporal, né? Causei o acidente, foi denunciado pela lesão corporal. Mas a omissão de socorro. Chegou na sentença, ele foi absolvido pela lesão, mas persiste a omissão de socorro. Aí vai para o 304, entendeu? A omissão de socorro que ele vai responder é a do 304. Por quê? Porque ele não vai mais responder ali na lesão corporal. Então, a omissão de socorro não vai estar ali na lesão corporal, mas vai ser desclassificada para o crime do 304. Vai responder tão somente pela omissão de socorro. Vamos lá. A ação penal é pública incondicionada, tá, gente? Deste crime aqui. Acho que é isso aqui que eu tinha para falar para vocês quanto ao 304.
O 305, por sua vez, diz: afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuído. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Aqui também é uma polêmica. Damasio, Nutti, LFG, entre outros, eles entendem que trata-se de dispositivo inconstitucional. Por quê? Porque ninguém é obrigado a colaborar com a produção de provas contra si mesmo, né? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É um princípio aí do processo penal. Então, ora, se eu não sou obrigada ser prova contra mim mesmo, por que eu afastar o condutor do local do acidente para fugir da responsabilidade vai ser considerado delito? Então, eles defendem a inconstitucionalidade desse dispositivo. O plenário do STF vai analisar, tá? Através do recurso extraordinário 171.959. Deixa eu até analisar, já teve a repercussão geral conhecida, certo? E está sob análise do Supremo essa inconstitucionalidade. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se já teve o julgamento desse. Eu acho que já teve até o julgamento, vamos ver. Só um minutinho que eu vou. A regra fixou a seguinte tese. É constitucional, ó, já teve o julgamento, tá? Quando estou analisando aqui o recurso, já houve julgamento, sim. A regra prevê que o crime do artigo 305 é constitucional. Posto não informar o princípio da não incriminação, garantindo o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade. Vencidos os ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello. Então, foram aí 8, 9, 10, 11, 8 votos a 3. Então, foi declarado constitucional, beleza? Através do recurso extraordinário 971.959. Joia. Objetividade jurídica, que é a administração pública, né? A administração da justiça. Objeto material é o local do acidente, o sujeito ativo é o condutor do veículo que envolvido no acidente e que empreendeu fuga. O sujeito passivo aqui é o Estado, né? A gente está falando de um crime contra a administração da justiça, consequentemente o Estado vem como sujeito passivo, desculpa. Elemento, dolo, não punibilidade culposa. Concurso de crime. Homicídio ou lesão culposa, mais fuga, tenha o concurso material de crimes. Se houver fuga mais embriaguez, também tem o concurso material de crimes. Ação penal pública incondicionada com a aplicação aí da Lei 9.099, ou seja, vai para o Juizado Especial Criminal, cabe suspensão condicional do processo. Por quê? Porque é de detenção de 6 meses a 1 ano. Perfeito? Então, é perfeitamente cabível aí. O 306 é a embriaguez ao volante, certo? A gente tem visto muito este delito. Então, veja bem. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Detenção de 6 meses a 3 anos. Multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. As condutas previstas no caput serão constatadas por... Tá, daí tem aqui como serão constatadas, né? Concentração, nananã, depois vocês leem com calma ali. Beleza? O que eu tenho para falar para vocês daqui é o seguinte. Quando a embriaguez ela vem junto com a lesão corporal ou com o homicídio culposo, né, no trânsito, ou homicídio culposo, lesão corporal culposa, mais a embriaguez, você vai responder lá nos parágrafos do 302 ou do 303, certo? Então, se for um homicídio culposo no trânsito, mais embriaguez ao volante, você vai responder pelo 302, parágrafo 3º, certo? Agora, se for a lesão corporal mais embriaguez, você vai responder pelo 303, parágrafo 2º. Então, quando você vai responder aqui,
quando não houve uma lesão corporal ou um homicídio. Eu tive um cliente, por exemplo, que ele houve bateu o carro, ao barroamento lateral do carro, ele não se machucou, o outro também não, então ele não cometeu nenhuma lesão corporal, porém foi feito o teste na hora, o popular bafômetro, teste de alcoolemia, e foi constatado que ele estava embriagado. Em razão disso, houve lesão corporal culposa? Não, foi só houve somente danos materiais. Houve homicídio culposo? Não. Então, ele vai responder somente pela embriaguez, que é o artigo 306 do CTB. Entenderam? Quanto aos meios de prova, gente, da embriaguez, seja ela com a lesão corporal, sem a lesão corporal, a gente tem o teste de alcoolemia. Porém, tem muitos que não fazem, certo? Tem muitos aí que no momento do acidente, ou quando é pego em uma blitz, por exemplo, opta por não fazer. Porém, tem-se admitido outros meios de prova, entendeu? Com a alteração do artigo 306 em 2012, passou a prever, assim, passou a admitir, além do teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, ou outros meios de provas em direitos admitidos, observado o direito à contraprova. Então, eu tive cliente também que não fez o teste. Mas quando você pega o boletim de ocorrência, tem lá que o policial verificou que ele havia ingerido bebida alcoólica devido ao olhos avermelhados, que eles colocaram na época, que foi constatado na época, colocado na época no boletim. Olhos avermelhados, hálito de álcool, arrogância, a pessoa estava arrogante, a pessoa estava muito falante. Então, assim, são os outros meios de prova. A prova testemunhal, constatação pelo policial, entendeu? É perfeitamente admitido como prova da embriaguez. Claro que admite a contraprova, né? Mas, então, só para mostrar para vocês que não é só o bafômetro que constata. Perfeito? Então, aqui eu coloquei para vocês, ó. Sobre a hipótese de recusa do condutor em submeter a qualquer dos procedimentos de aferição de álcool ou substância psicoativa, o artigo 8º, parágrafo 2º G do Pacto de São José da Costa Rica, disciplina que toda pessoa tem o direito de não ser obrigada a depor contra si mesmo, nem declarar-se culpada. A recusa a soprar o bafômetro sujeita o infrator a multa administrativa sem prejuízo de... Então, assim, o que eu coloquei ali? Que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, você pode, sim, se negar a soprar o bafômetro, né? Mas que isso não significa que não houve nenhuma comprovação, não vai ter o exame pericial, mas tem outras provas aí que comprovam, né? Podem comprovar, mas tem direito à contraprova. Vamos lá. O que mais? 307. De quanto a 306 é isso. Vamos ver a pena. Competência, vamos lá. Pena do 306 ainda, tá? Detenção de 6 meses a 3 anos. Então, apesar de ser de 6 meses a pena mínima, então cabe suspensão condicional do processo, a máxima é de 3 anos. Então, não é GCRIM, tá? A competência é da Justiça Comum. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa com nova imposição adicional da idêntico prazo de suspensão ou proibição. Parágrafo único. Na mesma pena incorre, nas mesmas penas incorre, o condenado que deixa de entregar no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293 a permissão para dirigir ou a CNH. Então, veja bem, muitos dos crimes do CTB, além da pena de multa, além da pena privativa de liberdade, ele prevê a suspensão ou a proibição de se obter a permissão. Então, se você já tem a permissão, suspende aquela permissão. Se você não tem, proíbe de tirar, certo? Ou a permissão ou habilitação, certo? Então, por exemplo,
Um cliente meu, na época, foi condenado a 2 meses, de ficar 2 meses sem dirigir, ou seja, proibição de utilizar a habilitação, né? Viola, suspensão ou a proibição de se obter a habilitação. É suspensão da habilitação, no caso dele. Foi 2 meses de suspensão da habilitação. Então, ele teve um prazo para levar a CNH dele até o local e ficou lá 2 meses. Depois, retornou para ele essa CNH e ele hoje utiliza normalmente. Perfeito. Só que se dentro desses 2 meses ele utilizou, ele vai responder pelo 307, além de ficar mais um... Ele vai responder pelo 307, é a pena dele. Detenção de 6 meses a 1 ano, multa, e ainda ele vai ficar mais um prazo, o mesmo período no caso, né, de suspensão aí da CNH dele, da habilitação dele. Perfeito? Esse é o que pune o crime. E se eu deixo de levar a carteira, de entregar a carteira ou a permissão no prazo ali estabelecido pelo 293, parágrafo 1º? Também vou responder pela mesma pena. Qual que é o prazo do 293, parágrafo 1º? Vamos olhar aqui. Transitada em julgada a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Então, esse prazo é de 48 horas. Transitou em julgado, não cabe mais recurso. Foi condenado a entregar, tem 48 horas para entregar à autoridade judiciária, certo? Perfeito, vamos lá. Objeto jurídico aqui, gente, é administração pública, ação penal é incondicionada, classificação. Trata-se de crime próprio, né? Doloso, não pune a modalidade culposa, de mera conduta, porque quando você viola essa suspensão, você já cometeu o delito. Não tem nenhum resultado naturalístico, entendeu? Se tivesse aqui, ó, viola, suspensão ou proibição, ocasionando uma lesão corporal. Então, o resultado naturalístico seria a lesão corporal. Mas o tipo penal não fala nenhum resultado naturalístico. Ou assim, ele só fala em violar a suspensão. Ele só prevê a conduta. Lembra que eu falei? Material, prevê conduta e resultado. Formal, prevê conduta e resultado, mas não precisa do resultado para consumação. Mera conduta. Só prevê conduta. Então, por isso a gente chama um crime de mera conduta. Perfeito? O 308, gente, o 308 diz: participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Se da prática deste crime ainda tem a lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstradas que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena é de reclusão de 3 a 6 anos. Se da prática do crime previsto no caput resulta a morte e as circunstâncias demonstram que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, ou seja, não houve dolo, né? A pena é de 5 a 10 anos, sem prejuízo das demais. Então, vamos lá. Qual que é a conduta punida aqui? É o que a gente chama de racha, né? Então, é justamente aí, participar em via pública de corrida, de disputa, de competição, é justamente o que a gente chama comumente de racha. Então, praticou um racha, 308, certo? 308 do Código Penal. Agora, se você praticou um racha e houve a lesão corporal, e essa lesão corporal foi culposa, ou seja, crime préter-doloso, houve o dolo no racha, você quis participar de uma corrida em via pública, mas a lesão, não autorizada, né? Mas a lesão corporal, ela foi culposa, você não teve a intenção. Aí você vai responder pelo 308, parágrafo 1º. Então, é crime préter-doloso. Tem que ser lesão culposa, tá? No mesmo sentido, dolo no racha, culpa na morte. Parágrafo 2º, pena de 5 a 10 anos.
O elemento subjetivo do caput é o dolo, do parágrafo 1º e 2º trata-se de crime préter-doloso. Então, é dolo na conduta antecedente, culpa na consequente. Objeto jurídico é a segurança viária, né? O sujeito ativo aqui é o condutor do veículo, certo? O crime é de perigo concreto. Isso aqui também é um tanto quanto polêmico, se trata-se de crime de perigo concreto ou não. O que crime de perigo concreto e crime de perigo abstrato? O crime de perigo concreto tem que demonstrar que aquele racha causou perigo à incolumidade pública ou privada, porque ele fala aqui, ó, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Então, ele é um crime de perigo, não é de dano. Perfeito? Porque ali também não tem nenhum dano ali. Mas ele é de perigo concreto ou privado? Ou abstrato. Se for crime de perigo concreto, no caso concreto, você tem que comprovar que a conduta do racha, a conduta do agente, gerou uma situação de perigo. Agora, se você entender que é um crime de perigo abstrato, não. O simples racha já gera uma situação de perigo, independente da desculpa, me fugiu a palavra. Peraí, vamos lá, o que eu estava falando? Se o fato não gerar perigo real, não. Tá, o perigo abstrato. Independente se você demonstrar no caso concreto que houve perigo ou não, você não precisa demonstrar. Praticou a conduta, já praticou o crime, entendeu? Mas a corrente majoritária entende que é de perigo concreto, ou seja, naquele caso concreto você tem que demonstrar que houve um perigo à incolumidade pública ou privada. Perfeito? Vamos lá. Sobre esse ponto, vale mencionar que durante o processo legislativo, o senador Pedro Tax ofereceu emenda sugerindo a nova redação do artigo 308, com o intuito de deixar claro que se tratava de crime de perigo abstrato. No entanto, tal emenda, número 02 CCJ, foi também rejeitada, o que se reforça a conclusão de que a natureza do delito persiste sendo crime de perigo concreto, até mesmo por opção do legislador. Então, assim, existe essa polêmica, a majoritária tem entendido que é crime de perigo concreto. Vamos lá. Racha mais homicídio no trânsito. Os tribunais têm entendido como sendo homicídio por dolo eventual. Vamos lá. Racha mais homicídio culposo, a gente já viu. Agora, racha com homicídio doloso. Os tribunais, segundo isso que eu acabei de falar para vocês, têm entendido que o racha, ele é um dolo eventual. Por quê? Porque a pessoa que está ali, ela aceita o risco que está correndo, certo? E aceita o risco de causar a morte de alguém e não se importa com esse resultado, morte. Então, é um dolo eventual. Então, o homicídio no trânsito causado por racha, os tribunais têm entendido que não é um homicídio culposo, mas sim um homicídio doloso por dolo eventual. Vou ler aqui para vocês. Nesse sentido, dessumiu-se a descrição dos fatos realizados pelas instâncias ordinárias, que o réu, ao lançar-se em prática de altíssima periculosidade em via pública e mediante alta velocidade, teria consentido com o resultado se produzisse de sorte a incidir o dolo eventual. No ponto, assentou-se que o Supremo firmou jurisprudência no sentido... Deixa eu mexer aqui na minha tela, peraí. Firmou jurisprudência no sentido de que o homicídio cometido na direção de veículo automotor em virtude de pega seria doloso. Então, aqui é um HC, gente, número 101.698. Então, essa é a jurisprudência aí. Deixa eu até pesquisar uma jurisprudência aqui para vocês, bem recente. Eu salvei ela aqui no computador. Deixa eu encontrar ela aqui para falar para vocês. Na sala a gente ainda tem um minutinho para respirar, né? Aqui a gente não tem, vai falando.
não é tão recente, não. É de 2011. Mas que fala exatamente isso, que o crime foi para o tribunal do júri, né? Por ter considerado o juiz, né, de primeira instância como homicídio doloso, né? Daí foi pro e foi até o STJ, e o STJ entendeu. Então, cada caso é um caso, mas então quero deixar claro que tem jurisprudências entendendo sim que o homicídio causado por racha é dolo, então homicídio doloso, tribunal do júri e tudo mais, todas as consequências mais do homicídio doloso, beleza? Vamos lá. Deixa eu me achar aqui. Próximo delito, 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Gente, ó, tem uma derrogação do artigo 32 da LCP, da Lei de Contravenções Penais, tá? O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama que decorra do fato, perigo de dano, derrogou o artigo 332 da Lei de Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres. Assim, dirigir sem habilitação sem gerar perigo de dano caracteriza apenas infração administrativa. Então, deixa eu resumir para vocês o que eu acabei de dizer. Só um minutinho. Então, o que eu acabei de dizer para vocês é o seguinte. Antes, dirigir veículo automotor sem a devida habilitação era uma infração administrativa, né? Tem a esfera administrativa punia, e era uma infração contravenção penal, certo? Respondia também, então, na esfera criminal, respondia penalmente. O artigo 309 da Lei de Trânsito, nossa Lei de Trânsito é de 1997, a LCP, né, a contravenção penal, é de 1941. Veio e trouxe esse artigo. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão, gerando perigo de dano. Então, assim, ele derrogou a LCP, no sentido que ele trouxe. Somente vai ser punido no Código Penal, na via penal, se gerar perigo de dano. Então, não é o simples fato de dirigir sem a CNH ou permissão. Então, vamos lá. Dirigir veículo sem permissão do CNH é uma infração administrativa, porém não penal. Dirigir veículo automotor sem a devida permissão do CNH, gerando perigo de dano, aí sim é um crime, certo? Previsto no artigo 309 do CTB. Então, precisa ter esse perigo de dano para que haja a punição pela esfera criminal, perfeito? Então, a gente já conclui que é um crime de perigo concreto. Tá certo, um crime de perigo concreto. Então, tem que demonstrar ali que houve perigo, senão é conduta atípica, perfeito? Então, eu coloquei no material de vocês aí. O tipo penal exige a ocorrência de perigo concreto de dano. Nesse contexto, a doutrina com o surgimento do CTB passou a entender que se a direção sem habilitação não gerasse perigo, a infração seria da contravenção 32. Mas depois o STF veio e disse, não, súmula 720 do STF, não, nem a infração do 32, porque ela foi derrogada. Então, somente infração administrativa. Deixou claro isso? Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu aí, ficou confuso, dá um toque depois. Objetividade jurídica e incolumidade pública, condutas, dirigir sem habilitação, sem a permissão ou com o direito de dirigir cassado. Então, a gente tem 3 elementos aí punidos, né? 3 condutas punidas. Vamos lá. Não portar habilitação mera esfera administrativa, já disse, tá? Ação penal pública incondicionada e trata-se de crime de menor potencial ofensivo, né? 6 meses a 1 ano. Então, perfeitamente cabível a suspensão condicional do processo e a competência é do Juizado Especial Criminal. Beleza? Vamos lá.
311, trafegar em velocidade incompatível. Acho que não tem nada para falar para vocês do 311, nem do 312. Vamos falar, então, do 302 e do 303, né? Que é o mais importante aí, que é justamente a lesão corporal culposa e o homicídio culposo na direção do veículo automotor. Já já a gente volta, então, com o bloco 2 e eu vou falar desses dois delitos.